bem-vindos a mais um vídeo do canal mais charmoso, do canal mais bruto que fala do Vasco. Bem-vindos ao Bruto da Colina. Família, eu gostaria de dar boa noite. Complicado, né? Dar boa noite depois de uma atuação tão ridícula, tão patética dessa que nós vimos agora há pouco. Estou fazendo a gravação logo ao término do jogo. Sobretudo falando do segundo tempo, né, galera? Pelo amor de Deus, que atuação ridícula. No primeiro tempo, tivemos um bom jogo. A bem da verdade é que o time, quando saiu do primeiro tempo, foi para o intervalo, a torcida aplaudiu. Isso significa que, e o time já estava perdendo de 1-0, daí você vê que o time jogou bem no primeiro tempo. Vale ressaltar aqui, vou pontuar aqui algumas coisas que aconteceram durante o jogo. Vamos lá. No início do jogo, aos 3 minutos ali, mais ou menos, Vitor Jacaré quase fez um gol. O Léo Jardim fez uma defesa com a ponta dos dedos e bateu na trave. E depois daquilo ali, o Bahia não chegou mais, pelo menos por um bom tempo. O Vasco depois quase abriu o placar com o Alex Teixeira, aos 9 minutos. Aos 10 minutos, o Pedro Raul também teve uma boa chance, que ele foi travado na bola pelo zagueiro do Bahia, ali, se eu não me engano foi o Canu. E eu gostaria de falar sobre o Alex Teixeira. O Alex Teixeira hoje foi muito infeliz na conclusão. No primeiro tempo ele até teve boas participações, arranque, foi uma boa válvula de escape pelo lado esquerdo do Vasco. Só que as finalizações do Alex Teixeira, se ele tivesse bem hoje, no mínimo ele faria uns 2 gols no primeiro tempo. Isso deixaria a gente bem tranquilo ali para a vitória. E aproveitando o gancho, falando do Alex Teixeira, ele, aos 19 minutos, ele poderia ter aberto para cá, depois de uma jogadaça do Pedro Raul. Tá? Depois eu até gostaria de falar mais sobre o Pedro Raul. Pedro Raul fez uma jogadaça. Normalmente, o centroavante, quando ele recebe a bola dentro da área ou perto dela, ele pensa logo, é a primeira coisa que passa pela mente dele, vou segurar e vou finalizar. Pedro Raul deu um tapa de primeira, Alex Teixeira, cara, que finalização desastrosa, horrorosa, muito aquém do nível do jogador que é o Alex Teixeira. Aos 31 minutos, teve uma falta que o Peck bateu, que lembrou muito o jogo contra o Atlético Mineiro. Ele bateu aquela falta em diagonal e o Andrei estava posicionado também no mesmo local. Só que, infelizmente, não aconteceu contra o Atlético Mineiro. Não foi gol porque o goleiro do Bahia interviu bem. E aos 39 minutos, um cruzamento pela direita, Pedro Raul também antecipou ao zagueiro muito bem. O goleiro do Bahia fez uma boa defesa. Aos 45 minutos do primeiro tempo, de novo, 3 jogos, vale ressaltar isso, 3 jogos seguidos que o Vasco toma um gol no apagar das luzes do primeiro tempo. Está ficando estranho já. Aconteceu uma, tudo bem. Aconteceu 2, a gente pensa, caramba, de novo. 3 vezes, gente. Já se encerrando praticamente o primeiro tempo. Um contra-ataque, que o contra-ataque do Bahia hoje está de parabéns. Foi muito bom. E no vídeo anterior eu disse que o Bahia era um time um pouco desorganizado. Hoje não foi. Hoje não foi. Hoje foi um time muito organizado, sobretudo no segundo tempo, que a gente já vai falar a respeito. No contra-ataque, o Tassiano, e quando eu falo do Tassiano, eu abro um parêntese aqui, tá? O Vasco foi ao mercado, o Vasco fez um investimento muito alto, só que o Vasco ele não tem um jogador como o Tassiano. Willi, então você quer dizer que o Vasco devia contratar o Tassiano? Não estou falando isso, mas um jogador que faça a função do Tassiano. O Tassiano é um meia, jogou de centroavante no Grêmio, jogou de meia. Hoje ele fez uma função de segundo homem, quase do lado do cabeça de área, quase do lado do 5 ali. Ele fez uma função de 8. E ele organizou o Bahia, enquanto ele teve perna, enquanto ele teve fôlego. Ele organizou o time do Bahia. Que, na minha opinião, o Tassiano foi o melhor jogador da partida hoje. Puxou o contra-ataque,
fez um belo passe, a bola voltou nele, ele pegou dentro da área e fez o gol. E vale ressaltar também que não teve culpa do Léo Jardim. Foi um chute a queima-roupa, ele bateu cruzado, perfeito, ele fez 1-0 para o Bahia. E aos 47 minutos do primeiro tempo, Pedro Raul, depois do lançamento do Puma, ele recebeu a bola, dominou bem e chutou cruzado, passou muito perto. Quase o Vasco chegou ao empate. E aos 49, o Vasco fez uma jogada, achei muito bonita. O Puma bateu o escanteio curto. Peck pegou, se eu não me engano foi o Peck, salvo engano. Peck pegou, devolveu no Puma. O Puma bateu curtinho para dentro da área. O Pedro Raul tentou de letra e quase fez um gol. Seria um golaço. Então, se encerra o primeiro tempo. Como eu disse no início do vídeo, a torcida aplaudindo. Isso mostra o quanto o Vasco jogou. Tá? E tem muitas torcidas por aí que não faria isso. Tá? Eu não vou dizer nomes, mas acho que você aí já está imaginando quem possa ser. O Vasco que voltou para o segundo tempo foi um Vasco irreconhecível, se tratando do que jogou no primeiro tempo. Foi um time horroroso, foi um time pobre, criativamente falando. Tá? O Bahia voltou muito melhor no que se propôs a fazer. Foi ali jogar para matar mesmo no contra-ataque. Eles fizeram muito bem. Se não fosse o Léo Jardim, o Vasco ele perderia por mais. Tá? Então, temos esse ponto bom a ressaltar de toda essa droga que aconteceu nesse jogo. Temos um goleiro que está melhorando a cada jogo, a confiança está lá no alto. E por falar em Vasco no segundo tempo, o Bahia, desde quando começou o segundo tempo até os 15 minutos, chegou 2 vezes com muito perigo. Tá? E o Vasco nada criou. Eu queria que tá falando sobre várias chances que o Vasco teve. O Vasco não criou nada. Nada. As 2 vezes que o Vasco chegou mais perto do gol do Bahia no segundo tempo, foi um chute longo que a zaga do Bahia tirou mal e caiu no pé. E sinceramente, torcedores do Vasco que estão me acompanhando, torcedores de outro time, foi abominável o que eu vi no segundo tempo. Essa é a palavra, foi abominável. Que o Vasco tem dificuldade de criação, estamos careca de saber. Só que esse nível de hoje é algo que deixa muito desanimado. Sinceramente, Carabarral estreou muito mal. Muito mal. Espero que essa primeira impressão que tivemos dele, e depois eu vou falar do Juan Cruz também, espero que esse não seja a tônica desse jogador. Porque errou tudo que tentou. Bola longa. E tem uma observação. Eu escutei, vendo o jogo hoje, eu vi o Pedrinho, que é um brilhante comentarista de futebol. Na minha opinião, ele é o melhor, sem clubismo nenhum. Ele é o melhor comentarista do Grupo Globo. Ele falou que o Pedro Raul estava mal. Eu discordo. Eu discordo. Eu não tenho nem roupa para discordar do Pedrinho, mas eu discordo porque no primeiro tempo, quando o Pedro Raul foi acionado, ele jogou muito bem. Só que o Pedro Raul joga numa posição que, felizmente ou infelizmente, ele precisa ser municiado. E não houve isso no segundo tempo. O que houve foi muito chutão. Os laterais do Vasco não iam na linha de fundo, tentava cruzar da intermediária. O que houve foi muito chutão. O Pedro Raul lutou e tentou fazer o que pôde. Eu discordo que o Pedro Raul tenha feito a maior partida, muito pelo contrário. E, inclusive, no final da partida, a torcida vaiou ele. Eu não entendi o porquê. Eu não entendi. Não teve aquele gol que ele perdeu. Um gol feito que ele perdeu. Não, não teve isso. Não teve isso. Enquanto ele foi municiado, o Pedro Raul jogou muito bem. Bom trabalho de pivô. Ele deu um gol para o Alex Teixeira, que o Alex Teixeira finalizou mal. Então aqui, pelo amor de Deus, não sou advogado. Não sou formado em Direito. E eu não tenho porquê de ficar aqui advogando em causa de jogador. Não. Eu só falo o que eu vejo. Nem gosto de usar esse termo também, passador de pano, não faço isso. Não tenho pano para passar na cabeça de marmanjo, entendeu? Só que eu não tenho jogador de estimação. Eu defendo, a Cruz de Malta. Falar sobre a estreia do Juan Cruz, tá? Estreia do Juan Cruz, horroroso, tá? Partida horrorosa.
Tudo que tentou fazer errou, tá? Tudo que tentou fazer não conseguiu, não foi satisfatório. Então foi uma estreia muito abaixo. Aí vem um grande problema do Vasco, na minha opinião, para esse Campeonato Brasileiro, a falta de banco. Todo mundo que veio do banco, tirando o Orejano e um pouquinho o Eric Marcos, ninguém conseguiu fazer nada. Ninguém conseguiu fazer absolutamente nada. Então era esse problema que o torcedor tanto reclamava, falta de opção. É o Barbieri olhar para o banco e falar assim, não, calma aí, eu tenho como fazer algo diferente. Eu tenho um coelho da cartola para tirar. Não, não tem. No Vasco, nesse atual elenco, não tem. Ele não tem coelho e ele não tem cartola. Eu já falei que o time titular do Vasco é bom, nada muito acima e nada abaixo. É bom, é competitivo. Só que falta, o Vasco carece de peças no banco. Isso é um fato. E já dizia minha avó, contra fatos não há argumento. Então, infelizmente, saímos com esse resultado horroroso. Um resultado horroroso. A gente não podia, cara, perder esses 3 pontos. Não podia. Vamos ser humildes. A gente sabe que o Vasco não vai disputar pelo o título do Campeonato Brasileiro. Tá? A não ser que aconteça algo muito sobrenatural. A gente não pode perder ponto dentro da nossa casa para alguns clubes. A gente não pode perder. Com todo respeito ao Bahia, com todo respeito ao Cuiabá, com todo respeito ao Curitiba, Goiás, a gente não pode perder. A gente perdeu. A gente cedeu 3 pontos para o Bahia. O Bahia foi superior. Cedemos, modo de dizer, porque o Bahia foi superior. Se não fosse o nosso goleiro, o resultado seria muito pior. Então, para resumir, o Vasco foi no primeiro tempo. Foi um Vasco satisfatório, tá? No primeiro tempo, vou botar como negativa os laterais e o Jair, que pouco contribuiu. Tá? O restante do time jogou razoavelmente bem. No segundo tempo, pouquíssimas coisas, uma unha para salvar. O segundo tempo do Vasco, o que salvou foi o goleiro. O goleiro, a gente viu que a gente pode ter confiança. O tão criticado em outros tempos, o goleiro Léo Jardim viu que a gente pode ter confiança, que tem um bom nível. Então, um abraço a todos, muito obrigado por você estar assistindo o vídeo, tá? Compartilhe com os amigos, compartilhe nos grupos, se inscreva, tá? Dá um abraço no coração de vocês e é isso. Brutos da Colina.